Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. João Batista e os pastores. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Mateus 3, 7 a 10. Muitos dos escribas e fariseus foram ter com ele, confessando os pecados e pedindo o batismo. Haviam se exaltado como sendo melhores que os outros homens, levando o povo a acreditar que eram realmente muito piedosos, mas agora seus pecados eram revelados. Mas João foi impressionado pelo Espírito Santo, quanto a não terem muitos desses homens real convicção do pecado. Eram oportunistas. Esperavam, como amigos do profeta, obter favor diante do príncipe terreno que achavam que viria. E recebendo o batismo das mãos desse popular e jovem professor, pensavam fortalecer sua influência para com o povo. João os enfrentou com a fulminante pergunta: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus 3, 7 a 9. Segundo a ordem natural, João, sendo filho de Zacarias, que era sacerdote, deveria ter sido educado para o sacerdócio. A educação das escolas dos rabis, no entanto, teria incapacitado ele para a sua obra. Deus não o mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Chamou a João ao deserto, a fim de aprender pela natureza sobre o Deus da natureza. E por que Deus não permitiu que João Batista estudasse na escola dos profetas da época? Por que não lhe foi permitido fazer teologia? Porque as escolas já naquela época estavam completamente corrompidas. E estavam corrompidas de tal maneira que os líderes da época, fariseus e saduceus, iam ao batismo para espiar o que João fazia. E mesmo vendo o poder que assistia à mensagem dele, ainda assim não aceitavam a verdade e não aceitavam o batismo. Achavam que por ter se formado como teólogos e por ser descendentes de Abraão, estavam capacitados e sob o favor de Deus. E acreditavam que este preparo acadêmico e essa descendência lhes assegurava o direito de pastorear o rebanho com sabedoria. João Batista lhes mostrou claramente que estavam em pecado, exortando a eles que se arrependessem e que mostrassem frutos dignos de arrependimento. Mostrou que Deus, mesmo de pedras, poderia trazer filhos de Deus, e deixou ainda mais claro que o machado já estava à raiz das árvores, ou seja, que eles estavam muito perto de ser rejeitados como guias espirituais de Israel, pois os frutos que eles davam eram de egoísmo e orgulho espiritual, ao achar que sua posição de líderes os fazia melhor e mais sábios que os outros homens. Esses líderes estavam tão perdidos em seu orgulho espiritual que Jesus não pôde chamar nenhum deles para seu discípulo, e os comparou a panos velhos e odres velhos, dizendo que não se podia colocar remendo novo em pano velho ou vinho novo em odres velhos. Cheios de justiça própria, não receberiam o vinho novo,
a palavra profética nova e pura que Deus lhes enviava em Cristo, e tampouco receberiam a nova luz que jorrava das doutrinas comparada a panos novos. Esta advertência, sem dúvida alguma, a todos os líderes, pastores e ministros atuais que gabam-se de haver feito teologia, gabam-se de fazer parte de terceira, quarta ou quinta geração de pastores e líderes de uma determinada denominação eclesiástica, mas estão tão perdidos ou mais que os fariseus e saduceus de então. É raríssimo encontrar um líder ou pastor nos dias de hoje que realmente esteja em conformidade com as doutrinas do Senhor ou que entenda as profecias para os dias de hoje, como ensinada nos livros de Daniel e Apocalipse, por exemplo. Seus sermões vazios e destituídas da verdadeira sabedoria bíblica mantêm anestesiados aqueles que, infelizmente, como cegos seguindo cegos, não conseguem ver a beleza que existe nas profecias bíblicas que o despertariam verdadeiramente. Aliás, é no livro do Apocalipse que encontramos o eco das palavras de João Batista ou de Jesus, que os chamou de filhos do diabo quando diz: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17 na carta a Laodiceia. Esta mensagem se aplica primeiramente a uma igreja, ou dizer, membros que se jactam de ter recebido luz como nenhuma outra, o que certamente recai sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e seus membros, mas ainda de forma mais contundente aos mensageiros, anjos, líderes e pastores da mesma que se jactam de uma luz superior a todos os demais. João encontrou no deserto sua escola e santuário. O triste e terrível aspecto da natureza no deserto em que morava pintava vivamente o estado de Israel. A frutífera vinha do Senhor havia se tornado em desolada ruína. Sobre o deserto, no entanto, curvava-se ainda o céu luminoso e belo. Apesar de tudo, as nuvens que se acumulavam como o negror da tempestade eram aureolados pelo arco-íris da promessa. Assim, por sobre a degradação de Israel brilhava ainda a prometida glória do reino do Messias. As nuvens da ira eram emparelhadas pelo arco-íris do seu misericordioso concerto. Foi numa região isolada que encontrou seu lar, em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina no deserto. Ali o ambiente era propício aos hábitos de simplicidade e abnegação. Não perturbado pela agitação do mundo, poderia estudar as lições da natureza, da revelação e da providência. As palavras do anjo a Zacarias haviam sido muitas vezes repetidas a João por seus piedosos pais. Desde a infância lhe foi conservado diante dos olhos a missão a ele confiada e aceitou o sagrado depósito. Para ele, a solidão do deserto era um convidativo lugar de escape da sociedade quase geralmente contaminada de suspeita, incredulidade e impureza. Desconfiava de suas próprias forças para resistir à tentação e fugia constantemente do contato com o pecado para não perder o sentimento de sua culpabilidade. Como todo verdadeiro profeta de Deus, João Batista não tinha medo de repreender pecado e pecadores, líderes e povo, pois sabia que, embora reconhecendo suas falhas, tinha muito claro sua missão e não fugia dela, ainda que isso lhe colocasse em posição desconfortável para com a liderança da época. Quanto nos dias de hoje, pastores e membros, para não perder sua influência ou cargo na igreja, não têm sacrificado a verdade? Aprendam eles com João Batista ou com Elias, que mesmo em face da morte não negaram seu chamado, pois sabiam que qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que a perder, salvá-la. Lucas 17:33. Foi repreendendo sem medo aos líderes da época, escribas, doutores da lei, sacerdotes, e finalmente o líder máximo da igreja da época, do povo de Deus, o próprio Herodes, que finalmente João Batista perdeu a vida, mas perdendo a vida física por falar a verdade, foi salvo para receber a vida eterna.
Pense nisso e lembre-se. De graça recebeste, de graça dai. Então, ajude-nos a fazer a mensagem da verdade presente alcançar as pessoas. Coragem. Inscreva-se no nosso canal. Comente, compartilhe e que Deus seja contigo.